Audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 18. Tempestades interiores e exteriores, destruição criativa, a duração do dia e o alcance natural de uma consciência ligada à matéria. Primeira sentença. Sua realidade existe independente de sua consciência fisicamente orientada, mas enquanto você é uma criatura, sua percepção precisa ser interpretada por meio de sua estrutura neurológica e seu vigor corporal. Na verdade, existem vários tipos de memória, de modo que as informações certas poderão estar à sua disposição quando precisar delas. Alguns dados raramente são requeridos conscientemente, mas precisam estar sempre disponíveis para as porções inconscientes do eu. Em termos biológicos, o alcance e a capacidade de sua consciência fisicamente orientada têm relação direta com a duração de seus dias e noites e, claro, com as estações. Fisicamente falando, há interações químicas quando ocorre o pensamento, e as lembranças seguem o fluxo regular dos elementos químicos. Como seu planeta possui uma programação precisa de noite e dia, só poderia, nesses termos, dar nascimento a uma consciência adequada a ele. Em outros termos, a noite e o dia representam os ritmos inatos de sua consciência fisicamente materializada, através de fenômenos naturais, pois vocês ainda não estão equipados para perceber dias de maior duração. Seu sistema nervoso encontraria grande dificuldade em um ritmo que esticasse um dia para ser 3 ou 4 vezes mais longo, por exemplo. Os ritmos de seu corpo e de sua consciência seguem os padrões de seu planeta. O próprio planeta é composto de átomos e moléculas, cada um com seu próprio tipo de consciência, e a estrutura do planeta é formada da associação consciente e cooperativa entre eles. Enquanto essa formação ocorria, houve uma troca constante entre as realidades interior e exterior em seus termos. O desenvolvimento de sentimento e sensações, identidade, conceitos e crenças foi acompanhado pelas manifestações exteriores da espécie animal, dos minerais e vegetais. Com eles, vieram as estruturas neurológicas complementares e as formações físicas precisas, como montanhas, vales, oceanos e assim por diante, necessárias para sustentá-los. Em termos mais amplos, todos esses eventos ocorrem simultaneamente. Para que isso seja mais fácil de entender, porém, estou utilizando sua noção de tempo. Seus sentimentos são uma parte tão natural do meio ambiente como as árvores. Eles têm um grande efeito sobre o tempo atmosférico. Existem até conexões que podem ser feitas, por exemplo, entre a epilepsia e os terremotos, quando grande energia e instabilidade se unem, afetando as propriedades físicas da Terra. Aqui uma nota entre parênteses. Voltando à seção 613, capítulo 1, Seth fez afirmações como esta. Seus sentimentos têm realidades eletromagnéticas que se manifestam afetando a própria atmosfera, mas todo o tempo prestamos pouca atenção às implicações dessas ideias. Fecha parênteses, voltando ao ditado de Seth. Crenças são criações do eu, entre aspas, consciente, assim como os edifícios em um outro nível. As crenças dirigem, geram, focalizam e controlam os sentimentos. Neste contexto, os sentimentos estão sendo comparados às montanhas, lagos e rios. As ideias e crenças provocam as estruturas, obviamente feitas pelos homens, que sugerem mentes autoconscientes e o mar de eventos sociais interrelacionados. Os sentimentos ainda dependem de sua estrutura neurológica e seu impacto com a realidade física. Um animal sente, mas não acredita. Da mesma forma que os pensamentos, seus sentimentos, com as suas interações químicas, como eles têm, além de sua realidade subjetiva para vocês, propriedades eletromagnéticas. Seu corpo, porém, precisa livrar-se dos excessos químicos da mesma forma que a Terra precisa livrar-se do excesso de água. Há o que vou chamar aqui de elementos químicos fantasmas.
aspectos de elementos químicos normais que vocês ainda não perceberam, que levam a certos limiares onde os elementos químicos são transformados em propriedades puramente eletromagnéticas, liberando energia e afetando diretamente a atmosfera física. Assim como seu corpo está em um estado de fluxo e interações químicas constantes, o mesmo acontece com a atmosfera, que reflete em um outro nível todas as propriedades psíquicas, químicas e eletromagnéticas que existem dentro do corpo. Existe pouca diferença entre as correntes sanguíneas que fluem por suas veias e as correntes de vento, exceto que uma parece estar dentro de você e a outra fora. Ambas são, contudo, manifestações da mesma inter-relação e movimento. Seu planeta tem um corpo, tanto quanto vocês. Seu sangue segue padrões determinados e também o vento. Nesses termos, você está dentro do corpo da Terra. Assim como as células de seu corpo influenciam-no, também seu corpo afeta o corpo maior da Terra. O tempo reflete fielmente os sentimentos dos indivíduos em qualquer território. Padrões gerais de tempo seguem os ritmos internos mais profundos da emoção. As pessoas que moram em zonas de terremotos são atraídas para esses lugares por causa de sua compreensão interior da relação incrível que existem entre as circunstâncias exteriores e seus próprios padrões mentais e emocionais particulares. Nesses lugares encontramos pessoas de grande energia, de natureza instável, excessivamente temperamentais com grande capacidade criativa e inovadora. Elas precisam de um forte estímulo ou impacto com uma realidade contra a qual possam se medir. Em geral, há nelas uma grande impaciência com situações sociais e uma vitalidade incomum. Essas pessoas atuam com grande intensidade e, coletivamente, emitem excessos desordenados do que chamei de elementos químicos fantasmas. Essas qualidades emocionais não físicas são instáveis e afetam a profunda integridade eletromagnética da estrutura da Terra. Obviamente, tem havido terremotos onde não há gente, mas em todos os casos, as origens se encontram nas propriedades mentais e não nas exteriores. Os terremotos são, com muita frequência, associados a períodos de grande mudança e inquietação social, e a partir desses lugares originam-se as falhas geológicas que são projetadas exteriormente. Elas podem, então, afetar uma área despovoada em um outro continente, ou uma ilha, ou causar um maremoto do outro lado do mundo, assim como um ataque pode afetar uma porção do corpo distante do ponto original do dano. Você não precisa de uma consciência desenvolvida para sentir certas coisas ou acontecimentos no passado. Aliás, os terremotos correspondem também às flutuações emocionais da raça, que quer dizer que condições instáveis da consciência engendram fenômenos naturais que, por sua vez, criam mudanças do estado de consciência, assim como das condições da espécie. Em seus termos, a consciência está unida à matéria e quaisquer experiências que ela tenha são fisicamente materializadas por meio dessa interação. Há grandes correlações entre tempestades atmosféricas e tempestades psíquicas, por exemplo, e entre as propriedades eletromagnéticas instáveis, tanto de sentimentos como de pensamentos. Há uma relação evidente entre a habilidade do cérebro para lidar com elas e sua necessidade de livrar-se de excessos. Você não reage simplesmente ao tempo, você ajuda a formá-lo. Até quando respira o ar e torna a expirá-lo. O cérebro é um foco de relações eletromagnéticas que você não compreende. De certa forma, é uma tempestade controlada. Dele brotam ideias tão naturais quanto o raio. Quando o raio atinge a Terra, muda. Também há mudanças que ocorrem pelo impacto de seus pensamentos sobre a atmosfera. A grande confiança interior com que você nasceu forma a base da confiabilidade abrangente da Terra física. Seu corpo habita a Terra da mesma forma que você habita seu corpo. Você nasceu com fé em sua existência, o que automaticamente orientou o funcionamento adequado de seu eu encarnado. Isso forneceu as propriedades estabilizadoras necessárias ao movimento de sua consciência e por meio das quais ela poderia eficaz e criativamente atuar. O menor átomo tem embutido seu próprio tipo de integridade sobre o qual se baseiam todas as suas organizações e alterações. Assim, de modo geral, há um tipo de gestalt permanente dentro do corpo da Terra. Com tudo isso, porém, sempre há mudanças, pois com sua experiência do tempo linear, todo novo evento desaloja um outro.
Em termos de sua focalização, uma determinada ocorrência leva tempo. Vocês sabem que ocorrem muitos eventos que não são percebidos conscientemente, mas acreditam na palavra de outros. Em seus termos, portanto, a mudança é aparente. O corpo é alterado. Eu lhe disse que a doença pode ter uma base criativa, seção 620, capítulo 4, e também um terremoto ou qualquer catástrofe natural. Agora pode-se afirmar em outros níveis que não o consciente, simplesmente como criaturas, vocês percebem a iminência de tempestades, inundações, furacões, terremotos, etc. Há muitos sinais percebidos pelo próprio corpo, alterações na pressão atmosférica, orientação magnética em termos de equilíbrio, diferenciações elétricas minúsculas das quais a própria pele tem consciência. Nesse nível, o corpo é, em geral, preparado para os desastres naturais antes que eles ocorram. Estabelecem-se defesas. Muitas questões adicionais, porém, têm a ver com uma determinada reação pessoal. Aqui, outras condições psicológicas entram em campo. As pessoas moram em regiões ameaçadas por terremotos, tendo plena consciência deles. Digam elas o que disserem, apreciam e necessitam do estímulo e da excitação constante. A própria natureza imprevisível das circunstâncias leva-as à ação. Há muitas atitudes e características diferentes nesses casos, de modo que é difícil generalizar, mas há sempre razões para qualquer indivíduo estar envolvido em uma catástrofe natural. Em muitos casos, uma percepção quase consciente das circunstâncias ocorre antecipadamente. Em outros, a previsão do corpo reflete-se em sonhos, alterando o dia a dia de tal forma que ocorre uma fuga antecipada. Algumas pessoas mudam seus planos e deixam a cidade um dia antes de uma calamidade. Outros permanecem. Nada disso é acidental. Material inconsciente é admitido na consciência de acordo com as crenças que a pessoa tem sobre si mesma, sua realidade e seu lugar. Ninguém morre em uma catástrofe se não tiver escolhido fazê-lo. Sempre há algum reconhecimento consciente, embora o indivíduo possa enganar a si mesmo e fingir que nada está acontecendo. Até mesmo os animais percebem sua morte com antecipação. E nesse nível o homem não é diferente. Os que desejarem usar seu conhecimento prévio e inconsciente sobre um evento desse tipo tirarão vantagens dele, irão salvar-se e escolherão não se envolver, se não acreditarem nesse aviso e negarem a si mesmos o conhecimento consciente, mas ainda acreditarem em sua segurança de um modo geral, irão agir inconscientemente, sem conhecimento de seus motivos. Outras pessoas fazem parte da calamidade por suas próprias razões. Fisicamente, mentalmente e fisicamente farão parte do evento da mesma forma que, digamos, a água que cobre a cidade em uma enchente. Utilizarão a catástrofe física como usam um sintoma que os desafia, ajuda em seu crescimento ou entendimento, mas escolherão sua calamidade da mesma forma que escolhem seus sintomas. Terão, portanto, consciência da estrutura. Ela não será atirada sobre eles. Talvez não aceitem conscientemente tais informações, mas se soubessem como se autoexaminar, descobririam que suas crenças levaram precisamente a aquele determinado tipo de situação. Uma doença grave pode ser usada por uma pessoa para colocá-la no mais íntimo contato com os poderes da vida e da morte, ou iniciar uma crise que mobilizará instintos de sobrevivência, enterrados para retratar vividamente importantes pontos de contrastes, despertando toda a sua força. Assim, uma catástrofe pode ser usada consciente ou inconscientemente, dependendo da pessoa. Seção 665, 23 de maio de 1973, 21h41, quarta-feira. Repito que não há acaso. Ninguém morre, seja em que circunstância for, se não estiver preparado para morrer. Isto se aplica à morte em catástrofes naturais e também em qualquer outra situação. Sua própria escolha ditará a forma que você vai morrer, assim como a hora. Estamos lidando agora com suas crenças como vocês as conhecem nesta vida, deixando para um outro capítulo quaisquer escoamentos de crenças de outras existências. Aceitem, porém, as crenças que aceitarem, sejam quais forem os motivos, seu ponto de poder está no presente. É muito mais importante compreender isso do que se preocupar exageradamente com razões passadas, labirínticas, pois
poderá ficar tão perdido em uma abordagem negativa que irá se esquecer da possibilidade de mudar essas crenças no presente. Por várias razões, você tem crenças que pode alterar a qualquer momento. Muitas pessoas morrem jovens, por exemplo, porque acreditam firmemente que a velhice representa a degradação do espírito e é um insulto para o corpo. Elas não querem viver nessas condições que acreditam existir. Algumas, muito francamente, preferem morrer em circunstâncias que outros achariam terríveis, levadas pela fúria das ondas de um oceano, esmagadas em um terremoto ou carregadas pelos ventos de um furacão. Uma morte lenta no hospital ou uma doença grave seriam inimagináveis para essas pessoas. Isso tem um pouco a ver com temperamento e com diferenças e preferências individuais muito normais. Um número muito maior de seres humanos do que em geral se acredita tem consciência de sua morte iminente. Eles sabem, embora finjam não saber. As pessoas que morrem em catástrofes, porém, escolheram a experiência, o drama, até o terror quando isso ocorre. Preferem deixar a vida física em um arroubo de percepção, batalhando pela vida em um ponto de desafio, lutando e não se submetendo. Os desastres naturais trazem o grande despertar de energia dos poderes desencadeados da natureza, escapando à disciplina do homem. E, por suas características, também lembram ao homem sua própria psique, pois à sua maneira, esses eventos profundos sempre fazem brotar a criatividade que surge das entranhas da terra, remodelando a terra e as vidas dos homens. Este conceito inato é seguido de reações individuais, pois embora o homem tema o poder da natureza quando desencadeado e tente proteger-se dele, deleita-se nele e identifica-se com ele ao mesmo tempo. Quanto mais civilizado o homem se torna, mais suas estruturas e práticas sociais o separam de sua íntima relação com a natureza, e mais catástrofes haverá, pois em seu íntimo ele percebe a grande necessidade que tem de identificar-se com a natureza. Ele próprio invocará em forma de terremotos, furacões e enchentes, para poder mais uma vez sentir não apenas essa energia, mas a dele próprio. Mais do que qualquer coisa, um grande encontro com a energia plena dos elementos coloca o homem cara a cara com a incrível potência que lhe dá origem. Para muita gente, uma calamidade natural propicia sua primeira experiência com as realidades da ligação que o ser humano tem com o planeta. Nessas condições, o homem que não se sente parte de coisa alguma, de nenhuma estrutura, família ou país, pode compreender em um instante sua camaradagem com a Terra, seu lugar nela e sua energia. Ao reconhecer repentinamente essa relação, ele sente seu próprio poder de ação. Em um nível muito diferente, os distúrbios ou motins servem ao mesmo propósito. Quando a liberação de energia, sejam quais forem suas razões, leva um grupo de indivíduos ao reconhecimento íntimo de que existe uma vitalidade altamente concentrada. Talvez não tenham encontrado isso antes na vida. Este reconhecimento pode levá-los, e em geral os leva, a aprender sua própria energia e usá-la de um modo muito criativo. Uma catástrofe natural ou uma desordem são ambas banhos de energia, potentes e altamente positivos à sua própria maneira, apesar das conotações óbvias. Em seus termos, isso de forma alguma absolve as pessoas que iniciam as desordens, por exemplo, pois elas trabalham em um sistema de crenças conscientes no qual violência gera violência. Contudo, mesmo neste caso, vemos diferenças individuais. Os iniciadores das desordens estão, em geral, buscando uma manifestação de energia que eles não acreditam possuir por conta própria. Eles acendem e iniciam fogueiras psicológicas e ficam tão horrorizados diante dos resultados como qualquer incendiário. Se compreendessem e pudessem vivenciar o poder e a energia em si mesmos, talvez não necessitassem desse tipo de tática. Assim como os problemas raciais podem ser resolvidos em muitos níveis através de um tumulto ou desastre natural, ou uma combinação de ambos, de acordo com a intensidade da situação em nível psicológico, e assim como os sintomas físicos podem constituir pedidos de ajuda e de reconhecimento. Também os desastres naturais podem ser utilizados por membros de uma porção do país ou do mundo para obter ajuda de outras porções. É óbvio que muitos distúrbios são conscientemente instigados.
Por certo, milhares de pessoas, ou mesmo milhões, não decidem conscientemente produzir um furacão, uma enchente ou um terremoto da mesma maneira. Em primeiro lugar, nesse nível, eles não acreditam que isso seja possível. Embora as crenças conscientes desempenhem um papel com tais casos, em base individual ou o trabalho interior é feito da mesma forma, inconsciente, que o corpo produz sintomas físicos. Os sintomas em geral parecem ser impostos ao corpo, assim como uma catástrofe natural parece castigar o corpo da Terra. Doenças súbitas são consideradas assustadoras e imprevisíveis, sendo a pessoa vista como vítima, talvez, de um vírus. Furacões ou terremotos súbitos são vistos como resultado de correntes de ar e temperaturas extremas, ou de falhas geológicas no lugar de um vírus. Em ambos os casos, porém, as causas básicas são as mesmas. Há tantas razões, portanto, para doenças da Terra quantas há para doenças do corpo. Até certo ponto, o mesmo pode ser dito das guerras, se considerarem a guerra como uma pequena infecção. No caso de uma guerra mundial, seria uma infecção generalizada. A guerra acabará ensinando-lhes a reverenciar a vida. As catástrofes naturais irão lembrar-lhes que não podem ignorar seu planeta nem seu próprio estado de ser humano. Ao mesmo tempo, essas experiências irão pô-los em contato com as energias mais profundas de seu ser, mesmo quando estiverem sendo usadas destrutivamente. Os desastres naturais provêm mais das emoções do que das crenças, embora as crenças desempenhem um papel importante, já que são elas que geram as emoções. O tom geral emocional ou nível de sentimento das massas, através das ligações do corpo com o meio ambiente, que preparam as condições físicas externas que liberam esta energia natural. 7 descreve as sensações Feelings Tones na seção 613, capítulo 1. De acordo com condições emocionais da massa, vários excessos são criados fisicamente e depois atirados para a atmosfera em forma diferente. Os elementos químicos fantasmas mencionados anteriormente na última sessão têm aqui seu papel, assim como as propriedades eletromagnéticas das emoções. Uma pedra em um riacho divide a água, fazendo-a fluir ao redor do obstáculo. Suas emoções são tão reais quanto as pedras. Seus sentimentos coletivos afetam o fluxo de energia e sua força, em termos de fenômenos naturais, pode ser vista muito claramente em uma tempestade, que é a materialização local exteriorizada do estado emocional interior das pessoas que vivenciam a tempestade. Assim como suas crenças conscientes determinam as condições de seu corpo e como seu corpo é mantido em um nível inconsciente, embora de acordo com suas crenças, também as catástrofes naturais resultam de crenças que dão origem a estados emocionais que são, depois, automaticamente transformados em condições atmosféricas exteriores. Então, de acordo com suas crenças, você lida com o dilema físico como ele é apresentado nesses termos. Reage individualmente, tendo seus próprios propósitos em mente. Suas crenças únicas e altamente particulares ajudam a provocar as condições emocionais gerais. O reservatório de energia emocional para o qual fluem suas emoções é composto de cargas distintas, mas, falando de um modo geral, a contribuição individual de todos os que estão participando forma um padrão coerente que dá ímpeto e direção à tempestade, produzindo a carga e o poder que lhe servem de base. Como mencionado antes neste livro, Hubert e Joseph estiveram ambos envolvidos em uma enchente em junho de 1972, e assim usarei esse exemplo, e esta área específica, embora a enchente em si tenha tido um alcance muito maior. Localmente, havia algumas crenças gerais no ar. A região de Elmira passava por uma depressão econômica e era considerada como pertencente a uma região de Nova York, que remava contra a correnteza, mas suas condições ainda não eram suficientemente ruins para que se considerasse uma ajuda para a região. As indústrias estavam indo embora, muita gente estava desempregada, as velhas rotinas de sustento haviam sido eliminadas, não havia uma liderança local inspiradora e muita gente se sentia pouco à vontade, deprimida e colocada contra a parede. Projetos de renovação urbana derrubavam as casas dos pobres e destruíam áreas antigas bem estabelecidas. Em geral, isso significa divisões sociais.
pois os pobres eram uma mistura de negros e brancos da classe baixa, entre aspas. Os que se encontravam em uma situação melhor se reuniam em conselhos municipais e os pobres que eram deslocados não tinham como arcar com as novas estruturas. Por várias manipulações, todas secretas, eles eram mantidos afastados dos bairros melhores. Os ricos e bem de vida sentiam-se ameaçados, pois haviam mudado o status quo, que sua insistência sobre a modernidade e o progresso, libertando assim a energia dos necessitados. Houve uma mudança da classe média para os subúrbios, o que modificou o equilíbrio dos impostos e os negociantes da cidade começaram a sofrer. A localidade não tinha grande senso de unidade como região, nem orgulho local de sua identidade cultural ou natural. Houve alguma tensão racial, ameaçadas de rebeliões que não ocorreram. Um prefeito muito capaz que ocupava o cargo há algum tempo foi derrotado. A política interferiu por muitas razões que não vêm ao caso agora. As pessoas politicamente orientadas sentiram que não tinham influência, de modo que não se podia esperar uma comunicação eficaz com o governo federal. Nesse aspecto, cresceu ali um senso de impotência. Culturalmente, a região não possuía identidade própria, embora tenha sempre lutado por algum tipo de expressão característica. Fundos do governo estavam indo para setores mais prejudicados economicamente. As pessoas tinham sonhos e esperanças individuais, que coletivamente representavam uma visão de melhoria para a região em muitos níveis. Ao mesmo tempo, o desânimo crescia. Os jovens e os velhos, os convencionais e os não convencionais, tinham pequenos conflitos, como quando alguns dos benfeitores da cidade fizeram campanha contra os jovens de cabelos compridos no parque municipal. Incidentes muito triviais, mas indicativos de cisões de valores e desentendimento entre as gerações. De uma forma ou de outra, esses mesmos problemas existiam em todas as áreas da costa leste que estavam diretamente envolvidas naquela enchente específica. Localmente, a região passava por uma depressão, mas não era ainda o tipo de crise que atraísse grande ajuda federal. As condições sociais e econômicas eram muito instáveis, acompanhadas de uma sensação de desesperança. Em vez de uma enchente, poderiam ter surgido tumultos sociais desastrosos por causa de sentimentos, feeling tones peculiares, únicos e característicos. Porém, as tensões emocionais foram libertadas na atmosfera e automaticamente transformadas. Muitas respostas foram fornecidas pela catástrofe natural. O rio Schumann, por exemplo, atravessava o coração da área comercial de Elmira. Ora, tudo isso envolveu outras áreas afetadas pela enchente, assim como certos povos primitivos executavam as danças da chuva, provocando-a conscientemente e deliberadamente, dirigindo forças inconscientes. Também as pessoas desses diferentes lugares fizeram a mesma coisa, um tanto automaticamente, sem perceber o processo envolvido. Elas semearam as nuvens, portanto, através de intenção inconsciente e liberação espontânea de estados emocionais que estavam atuando biologicamente, de modo que o excesso de reações hormonais e químicas afetou diretamente a atmosfera. Pouco antes, as organizações religiosas locais haviam planejado um redespertar em massa. Seguidores de um popular grupo religioso haviam aderido e o evento recebera uma publicidade considerável. Torno a repetir que isso não era acidental, mas sim uma tentativa por parte das demonições fundamentalistas de resolver os problemas em outro nível, por meio de um influxo de identificação, conversão e entusiasmo religioso. As crenças que serviam de base para esses planos, entretanto, não se harmonizavam com as crenças coletivas da população, o que fez com que a tentativa falhasse. O programa baseava-se no conhecimento pré-cognitivo da enchente. A cruzada jamais aconteceu, pois a organização desse movimento religioso fugiu com medo da enchente. Muita gente da comunidade religiosa afirmou que a enchente era a vontade de Deus naquele nível, ou que as pessoas estavam sendo punidas por suas transgressões. À sua própria maneira, a enchente foi um evento religioso, pois uniu diversos grupos, que nem sempre tiveram intenções muito humanitárias com a comunidade. De uma forma estranha, também serviu para isolar certos grupos de pessoas e para salientar seus problemas de um jeito que nenhum motim poderia ter feito.
Também tornou alguns mais humildes, negando-lhe o conforto da posição social e de seus bens, pelo menos momentaneamente, e colocou-os frente a frente com outras pessoas de experiências diferentes, com quem, de outra forma, não teriam qualquer relação. Crises como essa propiciam visões concentradas da realidade, pois o que estava oculto de repente se revela. Em muitos casos, os pobres salvaram-se, porque a maior parte das casas e apartamentos antigos conseguiu resistir, enquanto que as casas mais novas, tipo casas de campo, cederam aos ataques da água. Mas a escola, Elmira College, ainda se viu com muitos desabrigados à sua porta. Mulheres que não tinham um propósito maior do que jogar bridge acabaram lutando pela sobrevivência ao lado de suas irmãs mais pobres. Muitos dos mais necessitados que perderam suas casas foram surpreendidos pelas qualidades de liderança que descobriram em si mesmos. A área do centro da cidade viu seus problemas internos conhecidos, mas sempre escondidos, fisicamente materializados. Estava quase em ruínas e precisava de uma ajuda drástica. A prefeitura viu-se de repente cara a cara com uma realidade que pouco tinha a ver com as salas de conferência. A crise uniu o povo. O sentimento de desesperança veio à tona para ser visto por todos, e assim era preciso agir. Pessoas idosas, cheias de crenças negativas sobre a idade, descobriram, sobre o estímulo da sobrevivência, ter grande vitalidade e ainda outros propósitos. Outras, cegas e perdidas em meio a uma crença na suprema importância das coisas, encontraram-se sem mais nada. Perceberam a não importância relativa de seus bens materiais e sentiram dentro de si a excitação de uma liberdade que não haviam experimentado desde a juventude. A doença oculta da área estava clara para quem quisesse ver. Veio gente de toda parte para ajudar. Pelo menos uma vez, o companheirismo ignorou a estrutura social. Padrões de existência que ninguém parecia notar haviam sido quebrados, muito eficazmente no espaço de um dia. De uma forma ou de outra, cada pessoa envolvida viu-se em uma relação pessoal clara com a natureza de sua vida até aquele momento, sentindo sua ligação com a comunidade. Mais do que isso, porém, cada ser humano sentiu a energia permanente da natureza e lembrou-se mesmo do caráter aparentemente imprevisível da enchente, da grande estabilidade permanente sobre a qual se baseia a vida humana. O poder da água fez com que cada pessoa reconhecesse intimamente a sua independência da natureza, levando-a a questionar valores considerados normais por um tempo demasiadamente longo. Uma crise assim automaticamente força cada um a examinar valores, a fazer escolhas instantâneas que trazem à tona percepções para as quais estivera cego antes. A enchente, portanto, materializou fisicamente os problemas interiores da região e, ao mesmo tempo, liberou energias que haviam caído na armadilha da desesperança. A área tornou-se um foco de atenção psíquico e físico, atraindo outra energia para si. As pessoas envolvidas tinham suas próprias razões para participar e, por meio da estrutura criada coletivamente, resolveram propósitos e dilemas particulares. Muitas crenças anteriores foram automaticamente destruídas na realidade do momento. Em inúmeros indivíduos, liberaram-se poderes de iniciação e ação há muito enterrados. Fundos federais foram imediatamente dirigidos para a região. Os holofotes estavam voltados para aquela área. Muitas pessoas solitárias foram forçadas, ou melhor, forçaram-se a uma situação onde era imperativo que elas se relacionassem com outros. Como esse não é o tema principal deste livro, não posso entrar mais profundamente em tudo o que estava envolvido. Trataremos, entretanto, da experiência de Hubert e Joseph com a enchente, pois sua participação terá aplicação para muitos. Agora, minhas cordiais saudações a ambos e muito boa noite. Seção 666, 28 de maio de 1973, 21h31, segunda-feira. Agora quer saber por que ficaram aqui, em nossa residência, durante a enchente? Nada disso deve ser um mistério para você. As razões e os hábitos estavam todos muito conscientemente disponíveis. Hubert e Joseph, como Seth chama Jane e eu,
sempre tiveram uma relação pessoal com a natureza e com o universo. Eles são individualmente motivados, em certo sentido solitários. Eles evitam grandes grupos. Entretanto, muita gente ficou surpresa quando estes dois permaneceram aqui durante a enchente. Alguns acharam isso uma tolice. De certa forma, porém, Hubert e Joseph estavam muito bem preparados. Desde a Baía dos Porcos, eles haviam mantido um pequeno estoque de alimentos de água pura em velhas garrafas de vinho, velas e um radiotransmissor. Não estavam, porém, desejando um desastre. Antes de Hubert envolver-se com o trabalho psíquico, ele escreveu uma pequena história, Pondo 2, no qual ocorria uma destruição atômica. Como referência, ele leu a respeito de requisitos para a sobrevivência. Mais tarde, na época da Baía dos Porcos, foram comprados os suprimentos necessários. De uma forma muito natural, a família começou a manter esses procedimentos quase que automaticamente. Há sempre um estoque de velas, de água e de comida. Nenhum destaque foi dado a essas provisões, entretanto. Quando veio a enchente, contudo, Hubert e Joseph encontraram-se pelo menos nesse aspecto, preparados para sobreviver sem a ajuda do mundo exterior. Tudo isso tinha a ver com decisões conscientes anteriores e respostas a situações que já não existiam na época da enchente. Contudo, o padrão de reação foi claro. Eles haviam decidido enfrentar juntos em seu próprio território qualquer grande crise que surgisse. As crenças que levaram à decisão deles de ficar não haviam mudado naquele aspecto. A sensação de envolvimento pessoal com a natureza atuou aqui com muita força. Eles arriscariam, portanto, em bases individuais. Ora, eles também estavam acostumados a trabalhar sozinhos, mesmo quando juntos. Em suas realizações artísticas e no trabalho psíquico, estavam acostumados a confiar em si mesmos. No passado, haviam acompanhado, e pelo menos uma vez, em um lugar primitivo. Isso, repito, fortaleceu seu relacionamento íntimo com a natureza e encorajou a tendência de seguir seu fluxo, de sobreviver em seu contexto em vez de combatê-lo. Com este conjunto de crenças, atitudes e antecedentes, sua decisão de ficar era muito previsível. Eles sabiam que havia um terceiro andar na casa em que moravam, portanto planejaram levar nossos manuscritos, os escritos de Hubert e os quadros de Joseph para cima em caso de necessidade. Havia outros elementos envolvidos. Eles moravam e ainda moram no segundo andar. A crise fez com que tivessem uma consciência crítica de muitas de suas atitudes. A situação tornou-se tão grave que, em certo momento, temeram por sua sobrevivência. Naqueles poucos momentos, eles viram sua vida claramente em um forte foco simbólico, pois estavam isolados com quase 3 metros de água subindo rapidamente e carregando o odor de gases que poderiam ser inflamáveis. Não haviam comunicado às autoridades sua decisão de permanecer e até fecharam as cortinas para que ninguém percebesse sua presença. Em um momento de medo, seria impossível conseguir ajuda externa. O pouso de helicópteros era impossível. Viram-se sozinhos com o material de Seth, seus quadros e outros manuscritos de Hubert. Usaram uma versão leve de auto-hipnose para produzir calma e reduzir qualquer pânico. Mas foi Joseph quem sugeriu que Hubert se sintonizasse para descobrir o que podia ser aprendido pessoalmente sobre a situação. Ora, por causa de seu conhecimento e do temperamento deles, já haviam começado a jogar cartas, para distrair sua atenção consciente, e a beber vinho para ajudar a reduzir a tensão. Hubert entrou então em estado alterado de consciência e muito corretamente previu uma situação. A ponte, que ficava apenas a meio quarteirão de distância, poderia ruir, mas eles estariam a salvo desde que não entrassem em pânico nem tentassem sair. A crise terminaria às 5 horas, embora a mídia não o fosse perceber. Assim que receberam a informação, ambos se descontraíram e o pânico que pelo menos o havia ameaçado passou. Eles ainda estavam observando o fenômeno físico, a subida da água, mas tinham o conhecimento interior de sua segurança. Hubert precisava da experiência a fim de ter mais fé em suas habilidades. Ambos precisavam da certeza de que tais habilidades são naturais e podem ser usadas em relações particulares com a natureza. Hubert também descobriu que se havia colocado em uma posição na qual subestimara a importância da manipulação física. Tanto Hubert quanto Joseph são pessoas muito mentais, entretanto, e assim procuraram este encontro particular com o fenômeno material e resolveram o problema de acordo com suas crenças. Ora, as pessoas têm
que têm grande fé em grupos que trabalham especialmente com outras abandonaram imediatamente suas casas pelo conforto que encontravam na companhia dos vizinhos. Hubert e Joseph descobriram qual era sua atitude em uma crise, o que determinou claramente sua posição psíquica. Estou-lhes questionar por que haviam decidido enfrentar a enchente sozinhos. Em outros termos, as águas da enchente tornaram-se as águas do tempo e da passagem do mundo dos fenômenos. A despeito de todos os problemas pessoais naturais, eles haviam tomado uma posição. As águas recuaram como Hubert havia predito. Eles foram forçados a enfrentar os resultados. Joseph ajudou fisicamente quando os vizinhos voltaram para seus apartamentos. Dedicou-se ao trabalho físico envolvido. Hubert e Joseph abriram seus 2 apartamentos. Um casal foi abrigado em um deles, enquanto Hubert e Joseph limitaram-se ao outro. Viram-se então em contato diário com outras pessoas, coisa que não estavam acostumados. Essa situação trouxe-lhes percepções importantes e inestimáveis. Também lhes mostrou que, por causa de sua própria relação, eles ainda interagiam com outros. Durante um curto período de tempo, depois que a água recuou, ouvimos recomendações estimulantes pelo rádio. Estabeleceram-se postos de saúde e a população foi informada de que vacinas contra tétano eram indispensáveis. Novamente, Hubert sintonizou-se, alterou seu estado de consciência e foi-lhe dito que não tomasse a vacina. Joseph também não devia tomá-lo. O conhecimento inconsciente foi passado e informada a condição do corpo de cada um. Ambos estariam seguros desde que não tomassem as vacinas. Neste caso, Hubert e Joseph agiram diretamente contra as instruções dadas pelo rádio e mantiveram sua determinação a despeito do fato de que outras pessoas da vizinhança correram para os postos de saúde arriscando a vida, pois apenas 1 hora mais tarde os anúncios do rádio mudaram completamente, dizendo que as pessoas não precisavam da injeção e que, na verdade, as inoculações poderiam causar reações graves. Novamente, Hubert e Joseph adquiriram uma confiança que seria necessária em outras áreas. De maneiras numerosas e pessoais demais para serem enumeradas, as condições de sua vida tornaram-se claras para eles. Eles não gostavam de viver em um ambiente frio e úmido durante semanas. Não estavam felizes com as inconveniências envolvidas, mas, por suas próprias razões, decidiram fazer parte da enchente. Apenas alguns dias antes desta ocorrência, ofereceram a Hubert um programa de televisão em Baltimore, que ela recusou. O carro deles estava submerso. Os pagamentos das aulas de Hubert foram perdidos, mas todos esses efeitos colaterais foram escolhidos bem de acordo com as crenças conscientes, com os hábitos e costumes de Hubert e Joseph. O mesmo se aplicava a todas as outras pessoas envolvidas. Em nível simbólico, uma enchente representa naturalmente uma lavagem do velho, o poder e a energia de limpeza das forças inconscientes e o consequente novo nascimento. O fato é que sua sociedade muitas vezes os envolve em aborrecimentos e problemas triviais, que não desenvolvem sua plena capacidade. As catástrofes em geral servem como encontros com a natureza, quando vocês podem experienciar o grande poder e o âmbito de sua própria identidade em situações nas quais são levados a seu limite. Em uma sociedade muito materialista, a perda de uma casa cara e de outros bens materiais é uma questão de natureza muito prática e simbólica. Muitas pessoas, portanto, buscaram essa experiência. Muitos também reagiram com um heroísmo que não sabiam possuir. Surgiu um sentido de união da comunidade, um profundo sentimento de companheirismo que não existira antes. A guerra, muitas vezes, foi servida como estímulo emocional, como fuga em termos de catástrofe, como excitação e sensação de pertencer para aqueles que se sentiam sozinhos, fracos e isolados. À sua própria maneira, um incêndio na vizinhança serve ao mesmo propósito, entre outros, e isso também acontece em relação a catástrofes locais ou regionais. A natureza de sua mente consciente exige mudanças e significados, sensação de poder e aspirações pelas quais julgar sua orientação individual. Uma sociedade perfeita, falando em termos do que é ideal, forneceria essas qualidades, encorajando cada pessoa a usar plenamente seu potencial, a deleitar-se com seus desafios e a ser levada por seu grande entusiasmo natural ao tentar aumentar seu poder criativo à sua própria e única maneira.
Quando essas oportunidades são negadas, surgem rebeliões, guerras e catástrofes naturais. Toda criatura tem direito à sensação de poder. Falo aqui novamente do poder como habilidade de agir de modo criativo e com alguma eficiência. Um cachorro acorrentado por tempo demasiado em geral torna-se mau. Um homem que acredita que seus atos não têm valor procura situações nos quais use seu poder para agir, mas em geral sem se preocupar se a ação terá um efeito construtivo ou negativo. Você não pode agir positivamente se não pode agir. Vocês não compreendem, portanto, a natureza de sua própria energia ou de sua capacidade de dirigi-la. As tempestades, digamos, ou furacões, são provocados por homens zangados, exatamente como as guerras, que são simplesmente versões dos mesmos fenômenos. A enchente representa um sintoma psíquico coletivo projetado sobre a Terra. Em uma forma muito natural, todas as pessoas envolvidas não apenas escolheram a situação, mas ajudaram no processo de cura que ainda continua, mais de 11 meses depois. Vocês, porém, não podem separar-se do corpo da Terra e de suas condições, mais do que de seu próprio corpo. Embora não lhes pareça, esses são procedimentos criativos e corretivos. Vocês sentem intuitivamente uma grande ligação entre seus humores subjetivos individuais e o tempo, mas acham que isso significa que vocês estão reagindo a eventos físicos externos que existem independentes de vocês mesmos. Não é esse o caso. Quando mudam de uma área do país para outra, é porque vocês mudaram e assim são atraídos para outros com o mesmo tipo de crenças e necessidades. Atraídos, portanto, por situações naturais inteiramente diferentes. Vocês vão ajudar a perpetuar o clima característico para o qual se mudam. Fim do capítulo.